Bem-vindos à nossa aula Como criar um arsenal de narrativas e histórias para a sua marca. Eu me chamo João Henrique Lima. Estou trabalhando nesse material, criando esse material especificamente para uma sequência de produtos que falam sobre storytelling. É fruto de cursos, fruto de leitura de alguns clássicos sobre este tema. E o produto foi criado principalmente porque, depois de uma experiência, de uma aula para um grupo de empresários aqui na onde eu moro, levantaram muito bons feedbacks, né? E a gente conseguiu estruturar muitas outras narrativas de negócios locais de uma forma mais sintetizada. E isso motivou para que esse produto, né, essa aula fosse entregue com um suprassumo do que há de melhor no mercado sobre narrativas e storytelling. Então eu quero falar para você que seja bem-vindo, pegue papel, caneta, anote, porque hoje você vai encontrar uma metodologia bem simples de estruturar uma narrativa para a sua marca, para o seu produto ou serviço, ou até para a sua marca pessoal, no conceito de infoproduto. E se você for coprodutor, também vai conseguir extrair do expert de uma forma mais concisa todo o storytelling, toda a narrativa em torno do produto principal. Eu gosto de levar os conceitos primeiro, né, antes de nós entrarmos nas vias de fato, para entender que storytelling é uma arte, né, de contar uma história, mas não simplesmente contar uma história com as pontas soltas. Isso leva um tom de conversa, mas é tecendo uma narrativa que tem uma intenção clara. Então a diferença de contar história e do storytelling é que o storytelling ele tem uma intenção clara, que é de conectar e influenciar pessoas para tomar uma ação. E essa não é algo novo, né? É algo que vem desde os primórdios. Por isso, se você não usa narrativa ou storytelling de forma consciente no seu negócio, você está com a comunicação manca. Eu não diria que a sua comunicação não funciona, porque existem outros elementos, mas eu poderia dizer que você está perdendo uma grande força na comunicação, seja ela para comunicação institucional de branding, seja ela de performance, seja para uma linha editorial, seja para palestras, seja para CPLs. A história sempre nos conecta. Nós somos movidos por histórias, né? Nós aprendemos isso dentro do nosso sistema de ensino, nós somos fissurados em séries e novelas como cultura para saber sempre cenas do próximo capítulo. A história sempre nos move, por isso criar uma boa narrativa, criar uma boa história é um elemento fundamental para o seu negócio. E quem nos comprova isso, inclusive, é as religiões, né? Existe esse livro, Primal Brand. Esse autor ele relata que existem alguns elementos que formam uma narrativa dentro das religiões, rituais, símbolos, os signos, uma série de elementos que convergidos vão dando a uma comunidade, a um grupo de pessoas, no mesmo sentido. E isso é aplicado desde sempre, né? Agora nós vamos entender como isso é aplicado também dentro de uma forma comercial, de business, né? Para que a gente consiga crescer dentro do nosso modelo de negócio. Ele relata, por exemplo, e a gente pode fazer um paralelo, né, sobre as religiões. O judaísmo, o povo que já foi perseguido, o povo que já foi expulso da sua terra, que retornou, e por causa da transmissão dessa tradição de geração em geração, ainda continua com todos os seus rituais, com todo aquilo que eles trazem dentro da história, ativos ainda hoje dentro da comunidade judaica. Existe uma longa tradição entre os rabinos e assim por diante. Isso acontece também dentro do cristianismo, dentro do islamismo. Todas as religiões vão trazer esses conceitos, símbolos, significados, que com intenção vão dando uma linha histórica, vão construindo como um fio condutor, desenhando e construindo a história para que outras pessoas se conectem com
essa linha narrativa. E aí, para que a gente entenda a linha narrativa, eu trouxe alguns exemplos de como a narrativa nos influencia, né? Ou de uma forma cômica, inspirado inclusive ali no Leandro Aguiar, que é um dos cursos que eu fiz, Storytelling Marketing, e ele trouxe essa brincadeira, né? Sobre como a narrativa nos impacta. Eu trouxe alguns exemplos de como isso pode ser interessante nas coisas mais cotidianas. Olha essa narrativa. A mulher rica deixa o homem pobre morrer congelado. Essa narrativa se diz alguma coisa? Ela é um clássico da Rose e do Jack. É o Titanic. É claro que o enredo é bem mais rico, né? Mas em tese é isso que acontece no final. E até hoje ninguém sabe responder o porquê que o Jack não subiu na tábua também. Inclusive, essa foi uma obra que teve uma releitura esse ano. Se não me engano, fizeram para 3D, é algo assim, que também teve muito sucesso. Ou seja, ficou imortalizado como uma das maiores bilheterias, uma grande história, com uma narrativa bem simples de um fato, de um ato que todos nós já sabíamos o final, né? O Titanic iria afundar. Outra narrativa também, 10 formas de falar da mesma coisa. Corrida de carro. Conhece de que obra eu estou falando? É o Velozes e Furiosos, que já está na sua 10ª edição. E inclusive quebrando paradigmas ainda. Nós estamos no mês de maio de 2023, quando eu gravo essa aula, e a notícia é que ele estava com bons números na bilheteria no Brasil. Mas a narrativa, entre mudanças de vilões e das cenas de ação, né, das coreografias, a história, o arco principal sempre permanece o mesmo. A outra aqui, clássico da nossa infância, o macaco ajuda o leão a resolver crise de identidade. Simba, o Rei Leão. Inclusive, há quem diga que essa história nem é tão original, que ela é uma releitura de uma obra de Shakespeare. Mas quem não conhece, né, dentro dessa história, um adolescente que está cansado das regras de casa e quer sair para experimentar o mundo, para fazer novas experiências e depois acaba retornando para a sua vida, porque existe um chamado, porque existe um legado a ser continuado. Então, essa é a história do Rei Leão que retrata, através dos personagens mais infantis na época, agora já saiu live action, mas uma história de todos nós, né? A história de todos nós. E a última que eu trago aqui, narrativa interessante também, é uma história bem triste, né? Do órfão que tem sua mãe morta por vilões, é sufocado pelo pai no sentido de superproteção, e ele foge para o mundo atrás de liberdade. Quem já viu uma história assim? É uma história até triste, mas quando a gente olha essa thumb, a gente não consegue perceber dessa mesma forma. Enfim, as narrativas vão conduzindo a nossa imaginação para que a gente tome uma atitude, para que a gente pegue consciência de coisas que estão ali inseridas no contexto das crenças, dos valores. Então, a melhor forma da gente definir narrativa é isso: são ideias, as crenças que agrupam e guiam pessoas, né? Agrupam e guiam pessoas a se posicionarem e se comportarem de maneira alinhada. Eu busquei uma imagem hippie, um pouco mais moderna, para lembrar que esse foi um grupo, né, que foi arrastado por uma sequência de ideias e crenças, e esse grupo de jovens, então, né, na época mais jovens, se guiaram e se posicionaram a partir da mesma ideologia, e virou um movimento que reverbera até hoje na sociedade. Por quê? Porque existia uma linha narrativa, existia uma história, existia uma causa, existia uma crença em comum. Agora, como que isso se aplica aos negócios? Como isso pode aplicar ao seu negócio? Você pode ter uma marca, você pode ter um produto, você pode ter um serviço, você pode fazer um infoproduto e vender o seu conhecimento, a sua marca pessoal. E em todos esses aspectos é possível inserir o storytelling, né, a história de origem, e também as narrativas que vão reforçar
a sua identidade, a identidade do produto, a identidade do serviço, para gerar diferenciação de marca. Porque as pessoas usam o produto como uma ponte para aquilo que elas querem se conectar. Então eu trouxe, por exemplo, um exemplo para cada coisa, né? Um exemplo para produto, um serviço e outro para marca pessoal ou infoproduto, para mostrar para vocês como às vezes é um mesmo produto, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor da qualidade, dos ingredientes, de todos esses pormenores, mas na especificação mesmo, é um produto. Por exemplo, cerveja. Cerveja é um produto. Cada um tem sua qualidade, seu modo de fabricação, mas é o mesmo produto, cerveja. E aí, uma cerveja vai se comunicar assim, a Heineken, uma marca internacional que se coloca no mundo como uma cerveja, como uma marca urbana, né? A narrativa da Heineken é sempre uma pegada urbana. As propagandas, você vai ver uma balada bem mais metropolitana, bem mais urbana, você vai ver esse comercial que ela está fazendo um apelo de tomar Heineken enquanto se joga videogame. Isso foi aplicado na época também da pandemia. A Heineken tem uma pegada de sustentabilidade, ela sempre trabalha nesse aspecto, ela trabalha sobre não só aquela frase no final, se beber não dirige, mas também dentro do seu próprio institucional, às vezes ela acaba fazendo esse apelo. Então, é um posicionamento para uma bebida. Na outra ponta, nós temos a Brahma, uma outra marca brasileira, né, que apela para essa brasilidade. Ela prefere estar nos ambientes mais populares, e aí do sertanejo ao pagode ao funk, você vai encontrar referências da Brahma, e ela tem uma linguagem bem mais simples, né? Simples, não de simplista, simples para tentar falar com o público dela que está nesse território popular. Aqui, inclusive, o Belucci, que é um cantor sertanejo, que foi um dos garotos propagandas da Brahma no ano passado. Eu trouxe mais um exemplo aqui, que é a Spaten, que chega ocupando um espaço, né, dentro do Brasil, né, do território brasileiro, e a mensagem da Spaten é sobre a história. Ela sempre faz uma conexão da história do passado com o presente, porque é uma cervejaria muito antiga. Então perceba que apesar de diferença de sabores, qualidade, nós estamos falando sobre cerveja. E cada cerveja tem uma manifestação narrativa de história que se conecta com umas pessoas e outras não. Por quê? Porque a narrativa tem esse poder de criar crenças, agrupar pessoas e gerar posicionamento. Então, quem gosta de beber Heineken gosta de expor que está bebendo a Heineken. Quem gosta de beber a Brahma, duplo malte, gosta de expor que é duplo malte. São públicos diferentes, mas que se conectam com essas respectivas narrativas. E aí vamos para o campo dos serviços. E aí eu optei para trazer de exemplo o aluguel por temporada. E aí eu trouxe dois exemplos. O Airbnb, que é pioneiro, né, na categoria, e ele tem uma narrativa muito mais de comunidade, é muito mais intimista, é muito mais orgânica. Apesar de dentro da plataforma ser totalmente comercial, toda a sua comunicação gera em torno desse primeiro aspecto que eu relatei, né? Pode entrar, a casa é sua, estou dividindo com você, eu tenho confiança em você, aqui estão as coisas da minha casa e você tem acesso. Em concorrência com a Airbnb, hoje tem a Speed, que é dona da Verbo, mas eu trouxe um outro exemplo que é a Booking, que também trabalha com aluguel por temporada, mas tem uma pegada muito mais comercial. E quando eu falo comercial, é no sentido de business mesmo. Sempre tem oferta, é um posicionamento com uma narrativa muito mais voltada ao comércio, né? Muito mais paga, né? Se fosse, como eu disse, o Airbnb é orgânico, o Booking tem esse outro viés, mas que ambos vendem o mesmo serviço, que é aluguel por temporada. E aí a gente pode ir ainda para um terceiro, que é quando a gente fala sobre infoprodutos ou marca pessoal, né, que a gente começa a vender conhecimento. Aqui a narrativa fica ainda muito mais forte.
Eu poderia ter trazido, inclusive, aqui para este exemplo, players do mundo do marketing, especialistas em tráfego. Nós podemos ver que, por exemplo, o Pedro Sobral, o Thiago e a Bruna são 3 gestores de tráfego que ensinam os seus alunos. Tráfego, enfim, é o mesmo serviço, infoproduto, mas cada um deles tem a sua própria forma de comunicação, e essa forma de comunicação é uma linha narrativa que envolve a história deles, envolve a personalidade deles, envolve os valores que eles possuem e envolve, por fim, o método, o que faz com que cada pessoa se conecte diferentemente com cada player. Eu trouxe um exemplo de 2 pessoas que são bem caricatas no meio digital, principalmente para o ramo de terapia, que é o Ítalo e o Dr. Jorge. Ambos têm uma mensagem forte, ambos se expressam de maneira, inclusive às vezes dura. Há quem ame, há quem odeie, mas eles têm uma linha narrativa forte que em cima da personalidade e que transporta tudo isso para o produto. Ou seja, o produto é sempre uma ponte entre a mensagem e a transformação. Ele é sempre uma ponte. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos para a gente entender como a gente constrói uma narrativa. Mas a narrativa, a narrativa e storytelling, ela é sempre uma consequência de algo que já deve estar acontecendo, que é o seu modelo de negócio. Seja ele um produto, o lançamento de um produto, a criação de um produto, seja na execução de um serviço, de uma startup, seja de um infoproduto ou da sua própria marca pessoal, antes da narrativa ser composta, né? Porque a narrativa ela sempre está em execução, a nossa vida não para, e é sobre isso que é a storytelling narrativa. Mas antes dela ser estratégica, ela precisa ter uma origem, que é o modelo de negócio. Então aqui nós entramos em vias de fato sobre como você pode estruturar uma narrativa, um storytelling que gere influência, que gere engajamento para o seu negócio. Primeiro, identificar a origem, e aí a origem, quando a gente fala de origem, é um modelo de negócio. Você vai precisar fazer a tua identidade como negócio, tua proposta de valor, a tua visão de mundo, a tua missão enquanto negócio, para que você chegue naquilo que é a ideia central da narrativa, aonde você quer converger, qual que é o alvo, aonde você está apontando. Quando você define essa origem através da tua história, por exemplo, se você um infoprodutor, ou se você tem um infoproduto, qual que é a história desse profissional, qual que é a história da carreira desse profissional, se você está com um produto físico, uma criação, uma inovação, qual que é a história de criação desse produto. Quando a gente fala de serviço, é muito atrelado ao profissional, mas também sempre tem uma virada de chave. Então, é importante identificar a origem, tanto a história, quanto a virada de chave, quanto principalmente a origem enquanto identidade, personalidade, visão de mundo, propósito de valor. O mercado vai dar vários nomes para isso, né? Ele vai chamar de essência, vai chamar de DNA, vai chamar de Big Idea. Tudo isso corresponde a um único princípio, não é a mesma coisa, mas é um único princípio. É o resumo da sua identidade, da onde você quer chegar e daquilo que você está prometendo. Essa é a origem. Depois da origem, a origem nos revela algumas verdades. Umas verdades que estão na nossa história, umas verdades que estão nos símbolos que nós acreditamos. E essas verdades geram em nós e para a nossa audiência crenças. As crenças é o ponto principal de uma cultura, de uma adesão, de uma mensagem, mas principalmente também na criação de uma comunidade. Porque pessoas que acreditam na mesma coisa tendem a se aproximar. E essas crenças vão ganhar força quando você tem os argumentos corretos e quando você sabe utilizar as epifanias corretas para construir, então, a narrativa. Então, vamos um a um para a gente entender. O que é a origem? A história. Quando você fala em marca pessoal, quando você fala em player de mercado, quando você fala em referência, em infoprodutor, a história, a carreira, até onde ele chegou, até onde ele está no momento atual. De onde começou, quando virou a chave, até o momento atual. Quando a gente fala de marca, a mesma coisa. Como que a marca começou e qual que é o momento atual dela. Quando a gente fala de um produto ou serviço específico, também. Qual que é a descoberta, qual que foi a grande virada.
Os valores estão ligados a como aquilo é valor para mim, prioridade, decisão, mas também como eu gero valor a partir disso. E aí, como que a gente mede a geração de valor? Não é a gente que faz o valor, é o outro que percebe o valor na marca, no produto, enfim. Mas existe pelo menos um caminho. Quando a gente olha no contexto comportamental, as pessoas tendem a querer algumas coisas em comum. Por exemplo, segurança, elas querem se relacionar, elas querem transformar para alcançar um status maior, elas querem se superar. No mais básico da administração, se nós visitarmos a pirâmide de Maslow, nós vamos identificar o que o ser humano sempre desejou. Essa é uma das maneiras de nós entendermos como eu posso gerar valor para o outro. Gerando uma transformação, gerando conexão, gerando segurança. Então, pego a minha história, pego as coisas que eu acredito, os meus valores, e tento identificar qual valor eu estou gerando, o que o meu produto, o infoproduto, conhecimento, serviço gera para o outro, para a sociedade. E por último, a visão, que é uma coisa mais da semiótica, uma coisa um pouco mais abstrata, mas é a minha visão de mundo. Inclusive aqui entra até a comunicação arquetípica, que se eu quero regenerar a sociedade, resgatar algum valor que foi perdido e transformá-lo em um valor atual, se eu quero preservar algo, se eu quero criar algo. Então, quando nós temos uma visão de mundo, isso dá para nós também um modelo de linguagem que vai ser usado na nossa narrativa. Se ela vai ser um pouco mais agressiva, se ela vai ser um pouco mais inspiracional, se ela vai ser mais cômica, tudo isso implica para construir uma boa narrativa. História, valores e visão. Determinou a sua origem, e isso vai estar principalmente dentro do seu modelo de negócio, agora você vai mapear as verdades por detrás da sua origem. Então, quais são os benefícios funcionais do seu produto, serviço ou infoproduto? O que é tangível? O que é aplicável e a gente consegue observar o resultado materializado? Quais são os benefícios emocionais dentro da entrega da sua proposta de valor, seja novamente produto, serviço ou infoproduto? Quais são os benefícios emocionais que você entrega? Isso são verdades de experiência, né? Que são fatos, depois a gente vai ver como que a gente constrói esses argumentos, mas são verdades que vão reforçar um sistema de crenças que vai gerar o engajamento, a influência, a escala que o negócio precisa. A segunda forma de verdade é a verdade para com a sociedade. Então, qual o impacto social que a tua marca gera para a sociedade, que o teu produto, que o teu conhecimento gera? Ele muda o indivíduo ou ele muda a sociedade? Ele ajuda e contribui para alguma causa da sociedade? Qual que é a participação cultural? Eu me lembro que a ganhadora do Big Brother, agora me fugiu o nome dela agora, a nordestina, Juliette, ela fez uma propaganda para uma marca de cerveja, aonde a marca tentava se colocar no ambiente cultural para gerar um pouco mais dessa tradição, ocupar um espaço cultural que antes não ocupava. Então, quando a gente fala cultura, é um conjunto de comportamentos, ritos e rotinas. Então, aonde a sua marca cria uma rotina na sociedade, aonde ela ajuda a defender comportamentos e crenças que um grupo específico, uma região específica, tende a valorizar. Então, quando você mapeia essas verdades, e talvez você não consiga entender isso agora só nessa primeira explicação, mas quando a gente for, por exemplo, isso vai ficar muito mais claro. E dentro do framework também está linkado, você tem um exercício que você pode colocar lá dentro, sobre como essas verdades vão gerar as crenças necessárias. As crenças, geralmente, elas podem ser divididas em três, para facilitar. Existe uma crença que ela é popular, ou seja, o que a maioria fala a respeito daquela verdade. Existe uma crença que a gente chama de iluminada, que é o seu olhar, o olhar da marca, sobre aquela mesma verdade. E a opositora, que é a dualidade, ou seja, aquela verdade se opõe a alguma coisa. Qual é a oposição que ela cria, que vai gerar um inimigo em comum?
Essas três crenças, vinculadas a cada verdade estabelecida anteriormente, vai estar ligada à origem, que é a proposta de valor. Isso vai dando vai dando condensamento à sua marca e à sua comunicação, seja para uma palestra, seja para uma linha editorial, seja para lives, seja para página de vendas, vai dando consistência, porque você vai falando sempre uma mesma coisa de várias maneiras, criando a sua própria identidade, gerando a diferenciação. Dentro das crenças, você vai criar os argumentos. Aqui nasce a narrativa. Dentro dos argumentos, nós vamos ter a narrativa e o storytelling. Porque os argumentos vão provar, vão reforçar a crença reforça a verdade afirma a proposta de valor, a origem, que é o seu modelo de negócio, a sua entrega. Então, a primeira forma de você gerar argumentos são com fatos e histórias. Fatos que já aconteceram e histórias que você já viveu, que comprovam que é isso que você acredita, isso que a marca defende, é algo que foi vivido por alguém. A segunda forma de argumento, dentro de uma construção narrativa, é quando você traz dados estatísticos, né? São pessoas que, pela lógica, gostam de se assegurar nos números. E esses números têm um poder de convencimento para criar uma linha narrativa. Existe até um livro, Storytelling com Dados, né? Isso é muito interessante. Existe também um livro que fala como que as pessoas manipulam qualquer informação com dados. Então, a estatística é um dos pontos fortes para gerar um argumento de narrativa. A gente vê isso muito nos sistemas de governo. Ou seja, aquilo que um fala que é fake, o outro fala que não é. Então, esse sistema de números e notícias vão gerando na mente das pessoas mais comuns uma ideia central, uma crença central, que fazem elas se aglutinarem em torno dessa ideia, que fazem elas se comportarem em torno dessa ideia, para que essa ideia vire uma narrativa ideológica. A terceira forma de você gerar um argumento é através das provas sociais de depoimento. Seja um depoimento de alguém próximo, seja o depoimento de alguém de credibilidade, uma celebridade, um influencer, ou seja, o depoimento de uma instituição, né? Então, isso vai reforçar, porque agora já não é mais você falando de si mesmo, mas outras pessoas falando de você. Quarta forma de gerar argumentos, através de objetos e símbolos. Então, quais são os grandes marcos que você tem dentro da sua história? E quais símbolos comprovam esses marcos? Quais símbolos, quais objetos materializam a sua crença? Né? Nós vamos entender isso quando eu trabalhar o caso de uma grande empresa nacional, que os objetos nos ajudam a criar uma narrativa. Assim, os simples fatos deles existirem fazem a gente criar uma ideia a respeito de algo. E por último, no campo mais simbólico, né, aqui eu coloquei metáforas e analogias, mas aí a gente tem um pouco mais vasto da linguística, aquilo que pode nos ajudar a criar uma narrativa. É como o que eu posso fazer se eu tivesse que explicar a minha marca, se eu tivesse que explicar o meu produto ou serviço para uma criança de 5 anos, quais os recursos eu utilizaria. E aí, juntando isso às epifanias, né, que nós trabalhamos acalmar medos, confirmar suspeitas, encorajar sonhos. São 5 epifanias no total, né? Aprendi isso com um dos grandes players do Instagram aqui, o Will Binder. Acalmar medos, confirmar suspeitas, encorajar sonhos, justificar fracassos. Isso são formas como se fosse um ponto de intenção onde a gente pode apontar a nossa narrativa. E aí eu trouxe aqui um exemplo de uma marca nacional e como ela constrói essa narrativa na comunicação, que é a Natura. Bem, estar bem. Então, a origem da Natura, lá no site, você vai encontrar a história e dentro da origem uma proposta de valor. Isso contempla a história, isso contempla a visão, isso contempla como ela gera valor e contempla também o que ela percebe de valor. E aí está escrito bem assim: desde então, construímos um negócio voltado à construção do bem estar bem, isso é quase que o mantra deles, que se manifesta
nas relações harmoniosas de um indivíduo estabelece consigo mesmo, com os outros e com a natureza. Aqui está o ouro. Aqui a Natura revela aonde a marca se sustenta. Porque tudo que ela oferece de produto está com base nessa mesma proposta. Quando um produto vai contra isso que ela promete, ele está fazendo o depoimento contra. Então, esse é o princípio da construção da linha de produtos Natura. E aí aqui eu trouxe um exemplo das quatro verdades dentro da Natura. Primeiro, benefício funcional. Hidratação profunda. É uma verdade. É uma verdade. E é uma verdade em um aspecto tangível. Porque a hidratação a gente, é tangível, a gente materializa isso. Benefício emocional, você é mais bela. Também uma verdade que a Natura tem dentro da sua comunicação e que está mais uma experiência intangível dos seus consumidores. Impacto social, né? Qual que é a verdade sobre o impacto social? Produtos naturais. Uma verdade que ela busca se posicionar como uma empresa que está à frente e inova sempre na sustentabilidade. E participação cultural, a Natura sempre gosta de afirmar a brasilidade que ela possui. É uma verdade de aspecto de identidade. Então, aqui nós temos quatro verdades. Para cada uma dessas verdades, a gente podia elencar 3 crenças e depois elencar todos os argumentos. E aqui a gente poderia buscar outros benefícios funcionais, outros benefícios emocionais, e assim perceba que vai virando quase como se fosse um mapa mental cheio de opções de narrativas, de pontos de argumento. Vamos ver quais crenças nós vamos trabalhar. Aqui, a origem, a ideia central. A verdade que nós vamos usar é o impacto social dos produtos naturais e sustentáveis, que vão gerar 3 crenças. O que popularmente é comum se dizer sobre a questão sustentável? O que é comum que todas as marcas e pessoas dizem é que é importante porque diminui o impacto ambiental. Como que a gente percebe isso? Pesquisa, né? A gente faz o desk, faz a tração e vê outros setores. Por exemplo, se você vê o setor de energia solar, a promessa é quase a mesma. Né? Eles vão a primeira promessa é que a energia é limpa e isso diminui o impacto ambiental. Existem outras promessas, por exemplo, da energia solar? Tem valorização de imóvel, diminuição na conta de energia, mas quando a gente fala sobre impacto social, todos são unânimes em dizer que é diminuição do impacto ambiental. Então ela é popular, ela é comum. Tá, e depois? Qual que é a forma iluminada? O que eu posso explorar que está além do senso comum? O que as pessoas ainda não descobriram, elas não falam, elas não enxergaram? Aí aqui eu peguei também um posicionamento da Natura, que além de diminuir o impacto ambiental, eles reforçam que os produtos não agridem o corpo, porque são naturais, né? E existe uma chance maior da conscientização ambiental a respeito da causa. Então, uma forma iluminada de se ver a mesma verdade. E a que essa causa se opõe? Contra quem ela luta? Quais são os desafios que essa verdade enfrenta? Aí ela vai falar sobre o desmatamento, sobre o teste em animais, sobre o descarte na natureza. Então nós temos aqui crenças, coisas que as pessoas tendem a acreditar, tendem a comprar a briga, tendem a se manifestar e se posicionar a respeito de algo que está vinculado à marca, que está vinculado ao produto, que está vinculado à proposta de valor. Aí vamos aos argumentos, comunicando a narrativa, porque é dentro dos argumentos que a narrativa começa a se expressar. Primeiro aqui, ó, metáfora e analogia. Lembra lá que um dos argumentos era metáfora e analogia? Primeiro, que está dentro do site da Natura. Nossos produtos têm refil, o planeta não. Isso é uma metáfora. Porque a gente sabe que o planeta não teria um refil, mas a Natura quer dizer que ela tem refil e isso é um diferencial. E isso ajuda para que o planeta não seja destruído, porque nós não teríamos a chance de outro planeta. Não precisaria explicar. Por quê? Porque é uma metáfora.
Comunicando a narrativa, símbolos e objetos, menos plástico, a natura, assina o compromisso global de diminuir o uso. E aí ela entra com o projeto Ecos, né, que é essa embalagem reciclável, é uma embalagem que dá reuso. O objeto confirma a verdade que ela defende sobre sustentabilidade. Então, ao olhar o objeto, eu confirmo que a marca de fato está se preocupando com a sustentabilidade. Depoimentos. Dentro do site da Natura existe uma área que ela fala sobre todas as empresas parceiras, pessoas parceiras que falam a respeito disso pela Natura. E aqui eu usei o da Camila, que ela tem uma ONG que defende o não uso de testes cosméticos em animais, e essa ONG ela carimba a Natura como uma das empresas que não fazem isso. Então é um depoimento que a Natura tem de um terceiro que ela se preocupa de fato com a proposta e com a verdade que ela já pré-estabeleceu e que confirma o produto e a sua proposta de valor. Dados e estatísticas. Aqui saiu no relatório deles que eles conseguiram chegar a uma margem de 95% de ingredientes naturais ou renováveis. Lembra que um dos benefícios, inclusive funcionais, era que não agredia a pele, né? Era um dos benefícios. Então, aqui o dado estatístico está confirmando uma verdade que já foi declarada. E aí, por último, o mais forte é contar uma história. E aqui no canal eles contam a história de uma comunidade no Amazonas, na Amazônia, que serve a Natura, né? São eles que recolhem os produtos, eles vendem, a Natura dá respaldo a essa comunidade, e essa comunidade vive da floresta e linkando as coisas para a Natura. Esse vídeo eu não consigo apresentar aqui na nossa apresentação, mas se você procurar nossa relação com a comunidade da Amazônia, você vai encontrar esse vídeo no YouTube, beleza? E ele tem todo um tom emocional, a música, a canção, o discurso. Ele vai, de fato, contar a história da comunidade, pessoas, aí mulheres, crianças, isso vai envolvendo dentro do storytelling. Então perceba que eu usei aqui apenas de uma verdade dentro da comunicação da marca e trazer vários arcos de comunicação dentro de site, dentro de vídeo, dentro de texto, que comprovam e dão força para que a marca se posicione no mercado, para que as pessoas identifiquem ela a partir desse mesmo critério e que as pessoas queiram se relacionar com a marca a partir desse mesmo critério. Isso funciona para o produto, isso vai funcionar para infoprodutores. Nós vemos hoje as pessoas se relacionando com esses aspectos. Então, para você montar a sua narrativa, segue esse mesmo script, né? Define com clareza a tua origem, desde a tua visão, desde a tua promessa, desde o teu propósito, a proposta de valor. A partir disso, identifique quais são as verdades, sejam elas funcionais, sejam elas emocionais, sejam elas sociais ou culturais, aquilo que de fato o teu produto, a tua marca, o teu produto defende. E aí você vai falar sobre as crenças que se levantam a favor disso, seja ela uma crença comum, seja ela um olhar específico seu a respeito daquilo, seja uma oposição, um inimigo em comum que você vai atacar dentro da sua comunicação. E por último, os argumentos que vão criar de fato o storytelling, a narrativa, que fecha todo o ciclo, né? E aí eu vou deixar aqui um bônus sobre um conceito que é até bem divulgado no marketing sobre os 3 grandes mercados, né? Que há uma defesa de que as pessoas sempre estão buscando os produtos e serviços porque elas querem saúde ou bem-estar, porque elas querem ganhar dinheiro ou economizar dinheiro, ou porque elas querem melhor se relacionar. Então, se o seu produto, serviço, infoproduto estabelecer uma conexão com um desses 3 critérios, há uma grande chance de você conseguir destacar a sua comunicação ou apontar melhor a sua comunicação. Então, quando você olhar para o seu produto, fala assim, meu produto ajuda o usuário a ter mais bem-estar, a ter saúde, ele ajuda o meu usuário a economizar dinheiro ou a ganhar dinheiro através
do uso do meu produto, barra serviço, barra conhecimento, ou ele ajuda a pessoa a se relacionar melhor, seja relacionamento pai-filho, esposa-esposa, amigo, networking. Se ele cumprir uma dessas três funções e estiver claro dentro da narrativa, você vai ter ainda mais força na história para que você gere influência e engajamento. E caso você precise queira conhecer mais, eu tenho um e-book, né, dentro da plataforma você vai encontrar aqui, transformando marca em histórias. O e-book ele vai fazer um funil de conversão usando storytelling. Então, histórias que atraem, histórias que retêm, histórias que convertem. E eu uso toda a jornada, né, da minha jornada para dar exemplo e facilitar você entender como você pode fazer esse mesmo processo com o storytelling. O framework está no Notion, né, aquele aplicativo barra site de organização. Então lá eu coloquei todas as estruturas, é como se fosse um template que você vai lá, duplica e pode preencher usando a estrutura que já está preparada dentro desse framework. E se você quiser que eu te ajude a construir a sua narrativa, pegar na sua mão para fazer um lançamento de um produto, para que você estabeleça uma linha editorial da sua marca, ou seja, para gerar diferenciação do seu produto ou serviço, você pode contratar a minha mentoria Storytelling para lançamento. Se você tiver qualquer dúvida, você pode me chamar aqui na plataforma ou você pode me mandar um direct lá no meu Instagram, @joaohenrique.ap, e a gente pode trocar uma ideia. Faça bom proveito dessa aula, crie narrativas imponentes, crie muitas narrativas e nós nos vemos. Crie uma boa narrativa e nós nos vemos com sucesso. Um abraço e até breve.